Salve, salve, senhoras e senhores, Piter, o leigo na área. Estamos aqui diretamente de quarta-feira, dia 18 de maio de 2022, às 18 horas e 3 minutos e 50 e pouquinhos segundos, conforme você vê aqui na tela atrás de mim. No vídeo anterior eu comentei um pouco sobre Gênesis capítulo 1, versículos 6, 7 e 8. Nesse vídeo a gente vai comentar um pouco sobre Gênesis capítulo 1, versículo do 9 em diante, até onde der. Eu espero ser um pouco mais conciso nas minhas ideias, sem extrapolar muito, tá? E vamos começar direto, já logo em seguida. Capítulo 1, versículo 9. Então disse Deus: reúnam-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus e apareça o elemento seco, ou o elemento árido. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco, ao elemento árido, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. Tá? Trazendo de volta Piter, o leigo. Portanto, tenham esse vídeo como um leigo falando de algo que gosta muito, mas de que não tem domínio, que não domina. Algo que não domina, mas que tem bastante interesse em continuar conhecendo e gosta bastante de falar sobre isso. Tá? No vídeo anterior eu comentei sobre a separação entre as águas e águas, né, que a gente leu ali em Gênesis capítulo 1:6, 1:7 e 1:8. E no vídeo anterior eu também retomei um pouquinho da explicação, na verdade eu não retomei um pouquinho da explicação, eu só lembrei da explicação de um dos vídeos anteriores, que eu falo sobre as várias fases pelas quais o planeta Terra passou, né? De novo, desculpa pelo né, tá? Desculpa pelos vícios de linguagem que eu apresento aqui. Então disse Deus: reúnam-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus e apareça o elemento seco, o elemento árido, e assim foi. Muitos ciclos do planeta Terra, desde o período em que o planeta Terra era apenas um planetesimal, até o período do grande bombardeamento, passando pelo período em que o planeta Terra já começou a ter uma forma mais esférica, mais oblata esferoidal, mas ainda estava quente demais. E daí o período do grande bombardeamento, trazendo água e gelo de água e poeira e coisas assim, começou a resfriar o planeta Terra. E toneladas e mais toneladas de água foram trazidas por causa desses cometas, certo? Eu não sei se são cometas, se cometa é o termo certo. Pode ser que alguém seja um pouco mais esclarecido que eu ia falar que seja um pouco mais chato que eu, mas não, esclarecido é o termo mais correto. Pode ser que alguém seja mais esclarecido do que eu e possa trazer aí nos comentários qual é o termo correto a ser utilizado nesse caso de bólidos celestes que caem fragmentados ou não no planeta Terra. Se é cometa, se é asteroide, se é meteorito, se é meteoroide. Qual é o termo mais correto a ser utilizado nesse caso? No período de grande bombardeamento, o planeta Terra estava muito quente e por causa desses meteoroides, eu vou começar a falar meteoroide, por causa desses meteoroides que caíam trazendo gelo, água e gelo de água e poeira e coisas assim, o planeta Terra começou a ser resfriado com o tempo, até que houve um período em que todo o planeta Terra ficou completamente envolto em água. Depois desse período de grande bombardeamento, o planeta Terra começou a passar por um período um pouco mais sossegado. E talvez pelo motivo de evaporação ou por qualquer outro motivo, ou
pela própria tectônica de placas, começou a aparecer terra, né? E não o planeta Terra, mas terra firme no caso, né? Período de grande bombardeamento, e depois houve uma cessação desse período de grande bombardeamento. Ainda havia água, mas começou a acontecer o surgimento de terra, certo? Também condiz com o relato bíblico: reúnam-se num só lugar as águas que estão debaixo dos céus e apareça o elemento seco, e apareça a porção seca, o elemento árido. E assim foi. Chamou Deus ao elemento seco, ao árido, terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Continuando o texto, capítulo 1, versículo 11. Então disse Deus: produza a terra vegetação, erva que dê semente, árvores que deem frutos que contenham a sua semente segundo a sua espécie sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu arbustos com sementes não frutíferas, erva que produzia semente segundo a sua espécie, e árvores que dava fruto, cuja semente estava nele, segundo a sua espécie. E Deus viu que isso era bom. E da tarde e da manhã, o terceiro dia. Eu vou mostrar como é que está escrito isso na minha Bíblia. Depois, se você quiser dar uma pausa aí para ler, tá? Porque existem várias versões, várias traduções da Bíblia. Essa é a que eu tenho em mãos. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar mais aqui no meio. Tá? Essa é a versão que eu tenho em mãos. É por isso que eu leio de várias formas diferentes. Por causa do que o texto está aqui, até por causa do texto que eu tenho aqui em mãos, e por causa da lembrança que eu tenho de outras traduções. A tradução a tradução de João Ferreira de Almeida é a mais conhecida. E essa versão, a King James também é uma versão muito boa. E a que eu tenho em mãos é a versão de Nelson 2.2. Tá? A capa, vou mostrar a capa aqui de volta. A capa e a parte da contracapa, vamos dizer assim. Não, a contracapa é por dentro, né? A capa e a brochura, vamos dizer assim. Tá? Não é jabá, é só a Bíblia que eu uso, tá? Não tô ganhando para fazer propaganda dessa Bíblia, mas eu sei que tem muita gente que tem curiosidade em saber qual é a Bíblia que eu uso. É essa aqui, tá? Vamos prosseguir, vamos dar sequência na leitura e nas explicações. Então disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para que haja separação entre o dia e a noite, sejam eles para a sinalização das estações, dias e anos, e sirvam de luminares na expansão dos céus para alumiar a terra. E assim foi. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para dominar, para presidir o dia, e o luminar menor para dominar, para presidir a noite. E fez também as constelações. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminarem sobre a terra, e para dominarem, para presidirem no dia e na noite, e para separarem a luz das trevas, e viu Deus que isso era bom. Aqui a gente tem referências diretas a constelações, e a gente tem referência direta à lua e ao sol, e a todas as demais estrelas. Hoje em dia nós sabemos que todas as demais estrelas, não todas as demais estrelas, mas algumas das estrelas não são exatamente estrelas. Algumas das estrelas podem ser planetas
e algumas das estrelas podem ser outras galáxias, né? Principalmente das imagens que o telescópio Hubble traz, né? Existe uma foto bastante famosa do telescópio Hubble, onde ele aponta para um lugar específico no céu e cada um dos pontos de luz que aparecem nessa imagem é uma galáxia inteira. E existem cerca de mais de 100.000 pontos de luz nessa única imagem desse único ponto do espaço, imagem do telescópio Hubble. Eu estou bastante curioso para saber quais são as próximas imagens do telescópio espacial James Webb, porque essa última foto que mostrou que o telescópio atualmente, ele acabou de fazer um dos estágios de alinhamento dos espelhos e, cara, que imagem impressionante que ele trouxe. Mas, continuando aqui a gente tem um breve relato sobre o surgimento de outras galáxias e de estrelas e das luas de outros planetas e da nossa própria Lua. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminarem sobre a terra, sobre a terra, e para dominarem e presidirem no dia e na noite, para separarem a luz das trevas, e Deus viu que isso era bom. Versículo 19, e da tarde e da manhã, o quarto dia. Versículo 20, então disse Deus, produzam as águas criaturas viventes em abundância, e aves que voem sobre a terra na aberta expansão dos céus. Versículo 21, criou, pois, Deus os grandes leviatãs e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda a ave que voa segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Tá, de volta aqui, vamos tentar trazer um pouquinho de conhecimento científico sobre a luz do texto bíblico. Muita gente vai falar que é errado isso que eu estou fazendo. Estou tentando misturar Bíblia e ciência. E muita gente vai falar que isso não se faz. É uma visão perigosa que eu estou trazendo, é uma parada muito louca. Muita gente vai falar para não dar atenção a isso que eu estou falando. E, bom, eu nunca deixei escondido. Eu sempre, muito pelo contrário, eu sempre deixei muito claro. Paiter o leigo. Tá? E de volta, existem diversas abordagens que podem ser aplicadas ao texto bíblico. Essa que eu estou trazendo é uma, pode ser perigosa, eu acho que não é tão perigosa assim, porque eu acredito que essa abordagem que eu tenho tentado trazer, de mostrar o texto bíblico à luz da ciência, ou mostrar a ciência sob a luz da Bíblia, é para incentivar pessoas que são teístas e mostrar para pessoas que são teístas que a ciência não está errada em tudo isso, em tudo que a ciência fala. Que não é tudo só teoria. Tá? Tudo que a ciência mostra hoje em dia já tem base bíblica. E também tentar mostrar para ateus que a Bíblia não é tão perigosa como teóricos das conspirações tentam mostrar. Tá? Sim, existe muita gente que acredita em teorias da conspiração, e muitas dessas teorias da conspiração são pautadas em textos bíblicos, mas não é isso que eu acredito. Eu acredito que a ciência fala sobre uma coisa, a Bíblia fala sobre outra coisa. Eu sei que o que eu estou tentando fazer é até meio piada, é até meio loucura para algumas pessoas, mas entenda, eu não tô trazendo todas essas coisas com o intuito de criar novas teorias da conspiração, muito pelo contrário. Eu estou tentando trazer tudo isso que eu tenho trazido com o intuito de desbancar e destruir teorias de conspiração. Tá? Estou trazendo a Bíblia sob a luz da ciência, eu estou trazendo a ciência sob a luz da Bíblia, de forma que o texto bíblico condiz com o relato científico,
e de forma que o relato científico é condizente com o relato bíblico. Tá? Novamente aqui então, passando a visão científica sobre o que o texto bíblico traz, falando sobre a criação da vida como um todo, né? Aqui diz que a vida vegetal começou na terra, mas diz que a vida animal começou nas águas. Tá? É claro, o relato científico vai afirmar que a vida, tanto a vegetal como a animal, começou na água, e esse é um relato que eu concordo, tá? Eu acredito realmente que a vida tenha começado na água e tenha saído da água para a terra. A vegetal e depois a vida animal. Só que aqui a gente tem um contraponto. A Bíblia fala que a vida vegetal começou diretamente na terra e não se tinha tanto conhecimento assim como se tem hoje em dia sobre o fundo dos oceanos, né? Se a gente fosse pegar uma esponja do mar nos anos de 1300 antes de Cristo, as pessoas muito provavelmente iam falar que não é um ser vivo, é só uma esponja. Hoje em dia a gente tem essa consciência de que a esponja do mar é um ser vivo. Os quinidários em geral são seres vivos. Os corais são seres vivos, né? Mas se a gente fosse mostrar um recife de coral, por exemplo, se a gente fosse transportar uma pessoa que viveu em 1500, 1800 antes de Cristo para o atol das Rocas, ou para aquele grande recife de corais que tem na Austrália, ele ia falar: cara, isso não é ser vivo, cara, isso é só uma pedra. Hoje em dia a gente tem a consciência de que o recife de coral não é um recife de pedras, é um recife é um ser vivo gigantesco. Mas na época não se tinha esse conhecimento, então a vida vegetal não começou na água, a vida vegetal começou na terra. Hoje em dia a gente sabe que a vida vegetal, tanto a vida vegetal como a vida animal começaram nas águas. Tá? O relato bíblico vai falar que a vida vegetal começou na terra, mas que a vida animal começou nas águas. O que também condiz com o relato científico. Tá? A vida animal começou nas águas, né? Se a gente for pegar... eu sempre gosto de citar Cosmos de Carl Sagan. Se você ainda não assistiu Cosmos de Carl Sagan, assista Cosmos de Carl Sagan. Eu não lembro se é no final do primeiro episódio, no final do segundo episódio, no final do terceiro. Eu não lembro em qual episódio, mas eu sei que tem aquele grande calendário cósmico, como se os primeiros milésimos de segundo de 1º de janeiro fossem o Big Bang e os últimos segundos de 31 de dezembro fossem a história humana, toda condensada em um único bloco muito pequeno. Eu acho isso até poético, essa parte do calendário cósmico, e depois aquela imagem dos animais passando pelas metamorfoses até chegar ao ser humano. Cara, eu acho isso muito bonito de assistir, sabe? É por isso que eu falo, cara, assista Cosmos de Carl Sagan, é muito bom. E se eu não me engano, nesse relato de... puxa vida, como é que eu posso explicar? No finalzinho de Cosmos de Carl Sagan tem a parte do calendário cósmico, e eu não lembro se é posterior a isso ou anterior a isso, tem a parte que ele vai explicar sobre a evolução
das espécies, né? Ah, mas a evolução das espécies vai contra o que a Bíblia fala. Ou a Bíblia vai contra o que a evolução das espécies fala. Cara, tanto a Bíblia como a teoria da evolução das espécies vai falar sobre espécies. Existem inúmeras espécies de animais, inúmeras espécies de vegetais, e isso é muito claro até no relato bíblico. Vamos ler de volta. Produz a terra vegetação, erva que dê semente, árvores que deem frutos, que contenham a sua semente, segundo o quê? Segundo a sua espécie. Vejam só, a Bíblia falando de espécie. Nossa, que bizarro! Não, não é bizarro, é Bíblia, gente. Tá aqui. O texto sempre esteve aqui. As pessoas é que não param para meditar e para prestar atenção letra por letra do que leem, né? E uma coisa, volta na parte em que eu mostrei o texto bíblico. Vou mostrar de volta aqui, ó. Eu acho legal que ele dá as etapas, vamos dizer assim, da criação das coisas, das vegetações, né? Lê ali em Gênesis 1:10, 1:11 e 1:12. Que eu acho que tá desse lado aqui, ó. Tá 1:10, 1:11 e 1:12. Dá uma pausa aí para você ler. Diz assim, ó. Chamou Deus ao elemento seco, ao elemento árido, terra e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. Então disse Deus, produza a terra vegetação, erva que dê semente, árvores que deem frutos, que contenham a sua semente segundo a sua espécie sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu arbustos com sementes não frutíferas, e depois erva que produzia semente segundo a sua espécie, olha a espécie aqui de volta, falando sobre a espécie aqui de volta, e árvores que dava fruto, cuja semente estava no fruto, segundo a sua espécie, olha aqui falando sobre a espécie de volta. E Deus viu que era bom. Então, tipo, o relato das espécies é bíblico, mas é claro, não dá para fechar os olhos que o relato bíblico é totalmente diferente do relato darwiniano da criação das espécies. Não dá para negar isso. Realmente são relatos bastante diferentes. Né? E eu acredito que o relato bíblico está mais próximo de ser correto, não dispensando a explicação que o relato de Darwin traz. Tá? Eu sei que nesse ponto muita gente, tanto criacionista como evolucionista, vai chiar um monte. Não dá para confundir as coisas, Bruno. Veja bem, Bruno, eu no caso. O que eu imagino que alguém das áreas da ciência e alguém das áreas da teologia vai falar, né? Não dá para confundir as coisas. Ou você acredita no relato bíblico, de fato e de verdade, ou você acredita no relato darwiniano, de fato e de verdade. E se você acredita no relato darwiniano, não tem como você acreditar no relato bíblico, e vice-versa. Se você acredita no relato bíblico, não tem como você acreditar no relato darwiniano. Nesse caso, eu até concordo. E eu até concordo, porque o relato darwiniano vai falar que o homem evoluiu a partir de um primata comum entre o humano moderno e o humano macaco, vamos dizer assim. O homem de Neandertal, o homem denisovano, o Homo erectus, o Homo... as outras espécies do gênero... Os outros gêneros da espécie Homo, né? Eu acredito muito no relato bíblico, tá? Então,
nesse ponto pode ser que muito ateu tenha até falado: ah, cara, os outros vídeos estavam muito legais, mas esse eu vou ter que discordar. Cara, beleza, discordar, igual eu falo, discordância é muito natural, né? O que a gente não pode é brigar. Brigar é feio, tá? Eu posso discordar de muita coisa que muita gente fala, muita gente pode discordar de muita coisa que eu falo. É normal e natural. Parece que eu ouvi a porta lá da escada abrir. O ruim é que a câmera não tá funcionando. Desculpa. Eu sei que podia ter dado pausa, mas eu fiquei realmente preocupado. Que eu ouvi barulho lá embaixo. Olhando pela câmera aqui, parece que não tem nada. Mas eu sei que eu podia ter dado pausa, mas eu fiquei realmente preocupado. A primeira coisa que eu resolvi fazer foi abrir as câmeras mesmo, tá? Mas enfim. Então nesse caso, eu prefiro ficar com o relato bíblico, tá? Mas, se você prefere ficar com o relato darwiniano, dizer que não há problema nenhum, pra mim seria até um pouco errado falar, porque... bom, mas enfim, eu não quero entrar nesse mérito, não quero trazer discussão desnecessária. Tá? Se vocês estão gostando dos vídeos, não é por causa disso que vocês vão parar de gostar desses vídeos que eu estou trazendo. Assim espero, pelo menos. Tá, então vamos lá. A Bíblia também fala sobre espécies, né? Igual eu mostrei aqui. E vamos lá, ó. Gênesis 1, 20 e 1, 21. Então disse Deus: produzam as águas criaturas viventes em abundância e aves que voem sobre a terra na aberta expansão dos céus. Criou do inexistente, pois Deus, os grandes leviatãs e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram abundantemente segundo a sua espécie, segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E Deus viu tudo e viu Deus que isso era bom. Então aqui, de volta, falando sobre espécies, né? E sim, o relato darwiniano, nesse caso, é claro, no caso de vegetação, o relato bíblico traz que a vegetação aconteceu primeiro na terra e depois talvez tenha ido para a água, né? Nesse caso, eu concordo com o relato darwiniano de que a vida em geral começou na água, por causa da explicação que eu já trouxe anterior. Se fosse trazer uma pessoa do século
14, 15 antes de Cristo, 16 antes de Cristo, do século 20 antes de Cristo, para os nossos dias atuais, e fosse levar essa pessoa para um recife de corais, essa pessoa muito provavelmente ia falar: nossa, que lindo, mas isso não é um ser vivo, isso é só pedra. Pedra muito bonita, mas não passa de pedra. E hoje em dia a gente sabe que recife de corais não é pedra, é um ser vivo. Deixa eu procurar algum aqui. Recife de corais. Atol das Rocas. É disso aqui que eu tô falando, ó. Se a gente fosse trazer uma pessoa de 1800, de 2300, do ano 3000 a.C., do ano 4000 a.C., essa pessoa ia falar que isso aqui, ó, é pedra. Isso aqui, ó, é pedra. Mas hoje em dia a gente sabe que isso não é pedra. Hoje em dia a gente sabe que isso aqui é um ser vivo gigantesco. Ou uma colônia de seres vivos que forma o... Cadê? Aqui, ó. Que forma um recife de corais. Tá? Então, nesse ponto, devido ao conhecimento que se tinha na época, eu diria que o relato bíblico não está tão preciso como poderia ser, tá? Porque a vida em geral começou na água, não só a vida animal. A Bíblia traz como a vida animal tendo início na água, nas águas, e a vida vegetal tendo início na terra, né? Toda a vida teve início nas águas, tanto a vegetal como a animal teve início nas águas, tá? Isso é fato. Tá? De volta. O relato bíblico traz que a vida vegetal começou na terra. Exatamente por causa disso. Se fosse trazer uma pessoa da época para hoje em dia, a pessoa não diria que isso é um ser vivo. A pessoa diria que isso é uma pedra. Tá? Então, nesse caso, eu concordo com que a evolução das espécies traz que todo ser vivo começou nas águas. Inclusive os seres vegetais. Tá? Mas, quanto aos seres animais, que é o que a gente vai ler ali a partir de Gênesis capítulo 1, versículo 20, começou nas águas. E isso é fato tanto na hipótese darwiniana como na hipótese bíblica. Isso é fato tanto no relato, melhor dizendo, isso é certo tanto no relato darwiniano como no relato bíblico. A vida começou nas águas. E criou, versículo 21, criou, pois, Deus os grandes leviatãs e todos os seres viventes que se movem, os quais as águas produziram abundantemente, segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Criação espontânea, talvez? Ou criação divina, né? Por causa da voz de Deus. Aí a gente entra de volta naquilo que eu já tinha mencionado em um dos vídeos anteriores, sobre Cristo ser a palavra. E a palavra que
é solta pelo narrador e a palavra que produz a ação narrada pelo narrador. Volta nos vídeos anteriores aí que você vai entender esse conceito que eu estou falando aqui. Tá? Então sim, a vida começou na água, as espécies existem, de inúmeras espécies, isso tanto no relato bíblico como no relato darwiniano. Então, nesse ponto, os dois relatos estão certos, estão iguais. Existem inúmeras espécies e a vida começou na água. Não tem muito o que discutir a respeito disso. Então vamos passar para o próximo tópico, para o próximo versículo, na verdade. Versículo 22. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e sede fecundos, e enchei as águas nos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E da tarde e da manhã, o quinto dia. Então disse Deus: produza a terra criaturas viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis, monstros, bestas da terra, segundo a sua espécie. Aí de volta, mencionando sobre espécies, e assim foi. Deus, pois, fez do existente as bestas, os monstros selvagens, segundo a sua espécie, os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então disse Deus: façamos do existente o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do ar, sobre os animais domésticos, sobre toda a besta da terra, sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. E criou do inexistente Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos e multiplicai-vos. Enchei a terra e subjugai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre toda a criatura vivente que se arrasta, que se move sobre a terra. Disse-lhes mais: eis que vos dou toda a erva que produz semente e que existe sobre a face de toda a terra, e toda árvore que porta fruto e que dá semente, isto vos será para mantimento. Não sei se vocês lembram que num dos vídeos anteriores eu mencionei que era para fazer uma marcação com uma setinha, né? Puxa a setinha que isso vai ser importante mais para frente, tá? Eu ainda não cheguei na primeira setinha do criou, né? Isso igual eu já tinha falado, já tinha explicado no vídeo anterior, nos vídeos anteriores. Criou é uma setinha para Gênesis capítulo 2, versículo 3, versículos 2 e 3. Tá? Mas eu acho que já deu para entender um pouquinho sobre essa diferenciação entre criar e fazer, criação e feitura. Opa, cadê o foco? Volta a foco. Aí, voltou. Foca mais profundo. Cadê? Aí. Aí, beleza. Puxa a setinha, capítulo 1, versículo 28, capítulo 1, versículo... Não, capítulo 1, versículo 28 não exatamente. Capítulo 1, versículo 29 e 30. Puxa a setinha que isso vai ser importante para o futuro. Tá? Eu tô deixando vocês com gostinho de... Eu espero estar deixando vocês com gostinho de quero mais. Tá? Tem muita coisa pra gente conversar nesses dois versículos. Capítulo 1, versículo 28, capítulo 1, versículo 29, capítulo 1, versículo 30. Tem coisa que a gente vai ver mais pra frente. Tá? Isso é o que eu posso mencionar por enquanto. E vamos continuar aqui com a explicação de Gênesis capítulo 1, versículos 22 em diante. A vida surgiu na água e depois veio para a terra.
de volta, assistam Cosmos de Carl Sagan, que eu acho que vale bastante a pena. Vocês vão conseguir entender essa transição. Eu acho que vocês vão conseguir entender bem essa transição de vida aquática para vida terrestre. Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança. Como assim façamos? Tem mais de uma pessoa com quem Deus estava falando nesse caso? Com quem é que Deus estava falando? Para Deus ter colocado isso no plural. Façamos o homem. Tinha mais gente com ele? Aí a gente entra na doutrina da triunidade de Deus. Deus é um só. Como é que eu posso explicar isso? Isso para ateu não vai fazer muito sentido, mas para quem é ateísta vai fazer um pouco mais de sentido. O ser humano é corpo, alma e espírito. Deus é espírito, o Espírito Santo, a parte física, Jesus Cristo, e daria para dizer que o Pai seria a alma nessa tricotomia, nessa triunidade, vamos dizer assim. Então, nessa triunidade, Deus seria a alma, o Espírito Santo seria o Espírito e Jesus Cristo seria o corpo. Tanto é que a gente vai ver lá em Colossenses. Vamos abrir rapidinho lá em Colossenses, que eu acho que é em Colossenses que vai falar um pouco sobre isso. Atos, Romanos, 2 Coríntios, Hebreus passou. 2 Coríntios, Efésios, Filipenses. Deixa eu ver se não é Filipenses. Fui chamado, mas verdadeiramente alguns proclamam sem deixar-vos. Portanto, deu um nome que sobre todo nome. Não é Filipenses, é Colossenses mesmo. Filipenses, Colossenses, em quem temos a remissão. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, a partir do versículo 15. Ele é a imagem do invisível Deus, o primogênito de toda a criação. Porque por ele todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra, as visíveis e as invisíveis, os tronos, as dominações, os poderes, os principados, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e por ele todas as coisas subsistem juntamente. Ele é a cabeça do corpo, a igreja. Ele é o princípio e o primogênito dos mortos, a fim de que em todas as coisas ele tome a preeminência, porque foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, depois de haver feito a paz através do sangue da sua cruz, e por meio dele reconciliasse todas as coisas consigo mesmo, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Tá? Vamos lá, então. Aqui a gente tem que é realmente igual eu tinha falado, como se Jesus Cristo fosse a parte corpórea dos Espíritos de Deus. Eu acho que eu li em um dos vídeos anteriores
Apocalipse capítulo 1, capítulo 3, versículos 1 em diante, né? Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Como é que você consegue explicar os 7 Espíritos de Deus, Bruno? Vamos lá. Ou melhor, quais ou quem são os 7 Espíritos de Deus? Isso, se eu não me engano, tá lá em Isaías, eu acho. Bom, vamos procurar aqui. Eu acho que é Isaías 11. 2 Crônicas, Jó, Salmos, Provérbios, Isaías 40, Isaías 32, Isaías 28, Isaías 6, Isaías 11? Isaías 11. Eu não estou tão enferrujado assim. Isaías capítulo 11, do versículo 1 em diante. E sairá um ramo do tronco de Jessé, e um renovo brotará de suas raízes, e repousará sobre ele o Santo Espírito do Senhor Jeová, o Espírito de sabedoria e da inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. E deleitar-se-á no temor do Senhor Jeová, e não julgará segundo a vista dos seus olhos, e nem decidirá segundo o ouvir dos seus ouvidos, senão que julgará com justiça o pobre, e arguirá com equidade os mansos da terra, e ferirá a terra com a vara da sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o homem ímpio. E a justiça será o cinto que cingirá os seus lombos, e a verdade cingirá a altura dos seus rins. E aí continua o texto, mas a parte que eu queria trazer aqui é Isaías capítulo 11, versículo 2. Repousará sobre ele o Santo Espírito do Senhor Jeová, o Espírito da sabedoria e da inteligência, o Espírito do conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Os 7 Espíritos de Deus. Tá? Mas não era um Espírito só? O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas? É a mesma coisa... Puxa vida. É que assim, eu tenho comigo uma coisa que pode acabar abrindo margem para algum entendimento errôneo daquilo que eu penso sobre esses textos. E é difícil explicar sobre isso. Mas, mesmo sabendo que isso pode trazer um entendimento errado ou errôneo sobre o que sobre a minha visão sobre esses textos, eu vou trazer, mesmo sabendo que isso pode acabar gerando um entendimento errado. Puxa vida. É que é difícil de explicar de outra forma. Eu não consegui descobrir uma outra forma de explicar sobre isso. E bom, não sei se vocês lembram, quando eu li o texto do meu caderninho, deixa eu até pegar aqui, ó. São textos ainda de 2020, igual você pode ver aqui, ó. São textos de 2020 ainda, sabe? Eu sei que a letra é péssima, tá? Não precisa comentar sobre isso. Eu admito, a minha letra é horrível. Mas são coisas que desde 2020 eu tenho pensado e não consegui achar um meio termo básico para isso ainda, para tentar trazer uma explicação razoável sobre esse tipo de coisa. Então, nossa, já está chegando em 49 minutos esse vídeo. Mas não faz mal, vamos continuar aqui. É bastante difícil, então eu vou trazer o seguinte pensamento sobre isso. Tá? É como se
Deus fosse uma pessoa só, assim como eu sou uma pessoa só, mas em mim existem duas personas, ou duas ou mais personas. Tá? Pessoa e personas são diferentes nesse caso, tá? De volta. É óbvio que isso vai acabar abrindo margem para muita coisa errônea sobre o pensamento que eu tenho, mas não tem como eu tentar trazer de outra forma, pelo menos por enquanto, tá? Então entenda assim: eu sou uma pessoa composta por personas. Não que eu tenha um distúrbio de personalidades, que eu tenha várias personalidades, mas é que eu tenho tipo assim, eu posso mudar de ideia, posso mudar de pensamento, né? Tipo, eu hoje digo que passar álcool em gel é bom, mas passar álcool líquido é melhor. E eu posso trazer aqui uma série de motivos do porquê que eu acho que passar álcool líquido é melhor do que passar o álcool em gel. Um desses motivos é dizer que o álcool líquido evapora muito mais rápido e ele seca as mãos mais rápido do que o álcool em gel. O álcool em gel, em contrapartida, se você for mexer com fogo e tiver untado as mãos com álcool em gel, é de um risco muito maior. Porém, pode ser que logo em seguida eu mude de ideia e acabe acatando. Realmente o álcool em gel é melhor do que o álcool líquido, porque pelo fato de o álcool líquido evaporar muito mais rápido, ele é muito mais inflamável. E se eu for mexer com álcool, com fogo, depois de ter untado as minhas mãos com álcool líquido, pode ser que essa evaporação acabe se tornando inflamável, e por mais que exista certa distância entre uma mão da minha mão para o fogo pode acabar entrando em contato com essa evaporação do álcool e acabar incendiando as minhas mãos. Eu mudei de ideia, mas por que eu mudei de ideia? Porque eu pensei cá com meus botões e cheguei a essas conclusões diferentes uma da outra. Cá com meus botões, subentende-se que eu tenha conversado comigo mesmo em algum nível. Conversado comigo mesmo em algum nível não significa que eu fiquei louco e passei a falar sozinho ou comigo mesmo. Significa que eu sou uma mente pensante, e por ser uma mente pensante, eu tenho vários pontos de vista diferentes sobre um mesmo determinado assunto. Esses vários pontos de vista diferentes sobre um determinado assunto podem ser considerados como personas, não como personalidades, veja bem, como personas diferentes dentro dos meus neurônios, vamos por assim, tá? É uma figura de linguagem que eu estou usando aqui agora. E uma persona conversa com outra, trocando pontos de vistas, até chegar em um senso comum. E depois que essas personas chegam a um senso comum, todo esse flow de ideias acaba sendo concatenado no meu cérebro, na minha mente, e isso acaba se tornando em fala, o que finalmente chega ao ponto de eu falar sobre esse determinado assunto. Tá? É claro, ficou uma explicação um pouco mais extensa, mas eu acho que não ficou, enfim, tão obscuro quanto eu imaginei que fosse ficar. Eu achei que ia ficar muito mais
subliminar, vamos dizer assim. Mas eu acho que essa explicação ficou razoavelmente boa para eu poder dar as próximas explicações sobre o texto, enfim. Aí nós chegamos naquela questão. Não é apenas um Espírito de Deus? Por que agora são 7? É apenas um Deus com 3 personas, não com 3 personalidades, mas com 3 personas que conversam entre si, certo? E uma dessas personas tem mais personas, a questão do Espírito de Deus. É um só Espírito, o Espírito de Deus? Sim, é um só Espírito, a persona Espírito de Deus, mas a persona, não a pessoa, a persona Espírito de Deus tem 7 personas diferentes. Eu sei que persona pode ser tradução de qualquer outro idioma, mas entenda o contexto que eu estou tentando juntar aqui, que eu estou tentando trazer aqui para esse vídeo. Eu acho que ele vai ficar com mais de 1 hora, mas eu acho que é necessário que ele fique com um pouco mais de 1 hora para poder para eu poder tentar esmiuçar um pouco melhor essa ideia de personas e pessoa. É uma pessoa só, Deus é uma pessoa só, com 3 personas diferentes, e uma dessas personas são 7 personas diferentes, que conversam entre si. Vamos dizer assim, essas 7 personas, esses 7 Espíritos de Deus conversam entre si dentro do Espírito do Senhor Jeová. E o Espírito do Senhor Jeová conversa com o Filho, e o Filho conversa com o Pai, sendo essas 3 personas uma só pessoa. Tá? Eu sei que muita gente vai falar que isso ficou muito mais confuso do que explicativo, mas eu não consigo explicar de outra forma todas essas coisas. Tá? Se isso ficou claro o suficiente para você, ufa, que bom. Eu consegui atingir meu objetivo, que é tentar explicar algo que, como eu disse em um dos vídeos anteriores, é inexplicável. Eu, com a minha mente humana, não consigo explicar de uma forma totalmente racional a um Deus que vai totalmente além, não totalmente contra, mas vai totalmente além daquilo que a gente consegue conceber, compreender com a nossa mente humana limitada. Aí alguém vai falar, poxa, mas foi Deus quem criou o ser humano, não foi? Por que Deus não deu uma mente ilimitada para o ser humano, para que o ser humano pudesse compreender Deus da forma como Deus precisa ser compreendido? Aí é que está a questão. Isso a gente vai ver muito mais lá para frente, a partir de Gênesis capítulo 3, com a queda do ser humano. Deus criou o ser humano com uma mente totalmente capaz de compreender a Deus. Mas o ser humano optou por desobedecer a Deus, e desobedecendo a Deus, o ser humano decaiu. E não quis, num primeiro momento, se achegar novamente para próximo de Deus por vergonha e por medo das consequências das suas atitudes. Por isso, Deus decidiu que não seria ideal que o homem comesse do fruto da árvore da vida. Aqui eu já estou pulando muita coisa de Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, indo direto para Gênesis capítulo 3. Mas é mais para explicar essa questão da mente humana. Deus criou o ser humano com uma mente 100% capaz. Não que nós utilizemos apenas alguns % da nossa capacidade intelectual hoje em dia. Ou melhor, não que nós utilizemos apenas 10% do nosso cérebro. Não é isso. Nós utilizamos todo o potencial do nosso cérebro, mas como mentes racionais e pensantes, nós poderíamos ser muito mais evoluídos se
nós nos achegássemos muito mais a Deus do que nós nos achegamos hoje em dia. Tá? Principalmente aquele que é ateu. Não estou dizendo que aquele que é ateu é totalmente estúpido, ignóbil, ou burro, ou ignorante, ou imbecil. Eu não quero dizer nada disso e não estou falando que o ateu é tudo isso. Tá? O ateu é tão capaz, ou até mais capaz, de ter uma mente muito mais aberta, digamos assim, do que pessoas que são teístas. Porque a maioria das pessoas que são teístas, das que eu conheço, e também das que eu não conheço, aqui eu posso dar uma generalizada básica. É claro, toda generalização pode trazer sérias consequências. Mas eu acho que eu posso generalizar até certo ponto e dizer que as pessoas que são teístas têm suas mentes um pouco mais fechadas do que as pessoas que são ateias, porque as pessoas que são teístas geralmente olham muito mais para o relato bíblico e não gostam de olhar nem um pouco para o relato científico. Coisa que eu estou tentando desconstruir com essa série de vídeos que eu estou trazendo. Veja bem, eu estou tentando trazer um relato científico para um relato bíblico, né? Isso mostra que eu tenho a mente muito mais aberta que a grande maioria das pessoas, que eu sou um ser muito mais iluminado que a maioria das pessoas? Não necessariamente. Porque, de volta, muita gente pode achar isso perigoso que eu estou fazendo. Isso que eu estou fazendo muito perigoso. Tá? Mas mesmo assim, bom, esses vídeos eu estou fazendo igual eu estou mostrando aqui. Pode ser que venha muita retaliação em cima disso no futuro, e pode ser que eu acabe parando de fazer esse tipo de coisa. Mas até lá, esses vídeos já estão publicados e eu pretendo não torná-los privados, pelo menos não tão cedo, ou não listados, pelo menos não tão cedo. Talvez, é igual eu falei, eu como uma mente pensante tenho a capacidade de mudar de ideia. Pode ser que mais para frente no futuro eu mude de ideia e torne esses vídeos como vídeos privados. Mas não é esse o intuito no momento em que eu estou fazendo essa gravação. Tá? Esse vídeo já passou muito do limite que eu tinha exposto, que é de 40 minutos. Esse vídeo já está com 1 hora e 2 minutos. Tá? Eu, como não tenho um notebook ou um computador pessoal, não vou ficar usando o computador da igreja para uso pessoal, né? É até antiético. Até usar a sala que eu tô aqui pode ser considerado antiético, mas eu tenho certeza que a pastora sabe que eu tô aqui, que ela sabe que eu tô fazendo esses vídeos, e se ela não falou que é errado que eu faça esses vídeos, eu não quero extrapolar. Ela está permitindo é como diz o ditado, né? Deu a mão, já quer o braço inteiro. Não quero usar o computador da igreja para uso pessoal. Então, se eu tiver... Ó, cara, tá batendo a porta, cara. Não sei se deu para ouvir aí. Eu passei a chave. O que é isso aqui? Ah, tá. Será que tem alguma luz acesa lá no altar? Ah, não, é a porta aqui de trás. Tá. Bom, enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, até porque já tá tarde pra caramba, e eu tô sozinho aqui. E, bom, Deus cuida, Deus nos protege, Deus nos livra, Deus nos guarda, mas o próprio Jesus falou, né, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então eu vou encerrar esse vídeo por aqui, até porque ele já tá gigante demais. De volta. Se mais pra frente aí eu conseguir
um notebook, conseguir um emprego que me pague bem o suficiente para que eu compre um notebook bom o bastante para que eu possa fazer edições de vídeo, pode ser que eu baixe todos esses vídeos e faça esses cortes, mas enquanto isso não acontece, enquanto eu não tenho um notebook para uso pessoal ou um computador para uso pessoal, eu vou deixar esses vídeos... Cara, tô ouvindo esses barulhos, velho. Bom, enfim, eu vou deixar esses vídeos na íntegra do jeito que eles estão, tá? Se você for uma pessoa rica e queira e sinta vontade de me ajudar de alguma forma a continuar produzindo esses conteúdos, fique livre. Pode deixar... Cara, eu tô realmente precisando ir embora, porque não tá legal. Bom, enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Até a próxima e falou!